Roberto Bittar Real. Ele é ex-chefe do Centro de Saúde, ele foi coordenador regional de saúde e chefe do INAMPS. Nós vamos conversar um pouco agora sobre a saúde aqui na nossa cidade, na visão do doutor. Doutor, nós estamos tendo muita reclamação da saúde na nossa cidade. Postos de saúde, pronto-socorro lotado. Se o senhor falasse um pouco, nós temos algum tipo de o que fazer para melhorar um pouco, para não haver tanta reclamação? É problema de gestão? É problema de verba? O que acarreta tudo isso na sua visão? Bom, eu acho que tem muita coisa para falar, né? Muita coisa são coisas concretas e algumas outras são opiniões minhas, particulares. Né? Então vamos cortar esse pão em fatias, vamos falar um pouquinho assim. Tá? Claro. Primeira coisa, com relação assim, eu ter sido numa determinada época, na década de 80, lá, coordenador regional de saúde. O estado do Rio Grande do Sul, quando eu fui coordenador regional de saúde, naquela época chamava-se delegado regional de saúde, naquela época o estado do Rio Grande do Sul tinha 339 municípios. Hoje o estado do Rio Grande do Sul tem 496 municípios. Pelotas é a sede da terceira coordenadoria regional de saúde, porque todos esses municípios do estado do Rio Grande do Sul são divididos, são setorizados, e Pelotas é a sede da terceira coordenadoria. No meu tempo tinham 16 ou 17 municípios, eu nem me lembro mais, e hoje são 22 ou 23 municípios. Portanto, com relação ao estado, houve um grande aumento de municípios, né, que fez com que as coordenadorias regionais de saúde crescessem muito. No tempo que eu era coordenador de saúde, eu não tinha dinheiro para absolutamente nada na regional. Era uma luta, como diz o gaúcho, assim, de foice, de gadanha, né? E eu levei durante todo o meu tempo, todo o tempo que eu fui coordenador regional de saúde, lutando com as ordens de internação hospitalares, com as famosas AIHs e fazendo das tripas corações, assim, para contentar o que eu podia fazer pelos municípios que integravam a terceira coordenadoria. Então, isso com um enfoque. Hoje, a Coordenadoria Regional de Saúde, eu não sei se tem mais verba, se a situação financeira do Estado nesses últimos anos trabalha com as coordenadorias de uma forma diferente do que foi no meu tempo. Então, com relação a isso, eu não saberia te precisar exatamente. Com relação ao INAMPS, né? O INAMPS é uma autarquia que foi extinta há alguns anos atrás. Era o INAMPS, o IAPAS e o NPS. Né? Uma dessas estruturas fazia a arrecadação financeira, a outra fazia o pagamento para o aposentado, e o INAMPS era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Dava a prestação de serviço em saúde para o trabalhador com carteira assinada. O trabalhador que tinha carteira assinada, ele tinha um cartãozinho que durante o tempo que ele trabalhasse, né, ele renovava aquele cartãozinho anualmente na sede do INAMPS e ele tinha assistência médica. Então, naquela época, só tinha assistência médica quem tivesse carteira assinada e gozasse dessa situação. Com a Constituição de 88, mudou isso tudo. Né? A saúde foi estendida a todo o indivíduo do território nacional, sendo uma obrigação do Estado, um dever, aquela coisa toda que fala um determinado artigo da Constituição, que abrangeu a saúde a todo o indivíduo. Isso eu comentava aqui num outro programa na semana passada com outro entrevistador. Isso, de certa forma, tem duas complicações ou mais de duas complicações muito grandes. A primeira complicação é que a saúde municipalizou. A Secretaria de Saúde de Pelotas recebe uma verba X, que eu desconheço que valor seja, para administrar, fazer os pagamentos hospitalares, consultas, internações, tudo ambulatorial de Pelotas.
Tu tens um salário que essa verba costuma ter uma certa variabilidade para fazer esses pagamentos, que praticamente impede que tu dês atendimento, de certa forma, amplificado a pessoas que moram em outros municípios. Sim. Porque se tu começares a dar consulta, atendimento hospitalar e exames, uma série de coisas de pessoas que vêm de municípios vizinhos, tu estás gastando a tua verba. Claro. Então, aquele artigo da Constituição que diz que é uma obrigação de fazer, de acontecer, não é bem assim, porque a municipalização colocou, de certa forma, uma mão no peito da Secretaria de Saúde em cada município, aonde os secretários municipais de saúde, não veem com bons olhos esse aumento de trabalho quando pessoas vêm usar, a não ser que, nas circunstâncias, pague, faça o seu repasse. Então, esse é um aspecto com relação a esse processo de municipalização. O outro aspecto é que a população cresce numa proporção geométrica. A gente pode fazer vários critérios de comparação. Quantos automóveis tinha Pelotas há 1 ano e meio atrás? Exatamente. Pelotas é do mesmo tamanho que era 1 ano e meio atrás, não cresceu praticamente para lado nenhum. As ruas foram asfaltadas, houve melhoria de aspectos arquitetônicos, urbanísticos, mas o tamanho da cidade é o mesmo. E a cidade tem milhões de automóveis a mais do que tinha 1 ano e meio atrás. As revendas botaram centenas de automóveis. Aumentou 150 mil. Bom, então tu imagina, a população usando um sistema de saúde que não cresce na mesma proporção da necessidade da população. O que aconteceu também? Melhoraram as condições de diagnóstico. Melhorou a sobrevida da população. Hoje nós temos gente na terceira e na quarta idade que há 10 anos atrás não existia esse percentual que tem hoje. O que acontece nessa faixa etária? Uma maior incidência de doença, uma maior necessidade de acompanhamento médico, de clínico, de geriatra, de hospitalização, de medicamento. Então, Pelotas hoje tem uma grande quantidade de postos de saúde, que eu não sei exatamente quantos. Algum tempo atrás, eu me lembrava que eram 53 ou 54, entre o município e o resto da demanda das universidades. Eu não sei qual é o contingente das pessoas que trabalham nesses postos de saúde. Então, hoje, o que precisaria fazer? No meu ponto de vista. Justamente. Faz de conta, por um breve momento, o que eu não queria era estar sentado lá na cadeira da secretária, mas o que eu faria hoje era um levantamento do pessoal da saúde, de quantos médicos eu disponho, dentro desses médicos, quantos são clínicos gerais, quantos fazem isso, fazem aquilo, especialidades, tudo. Quantos pessoal paramédico, quantas enfermeiras, quanto assistente social, de que eu disponho? O recurso humano. Recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, o que eu preciso para fazer os postos funcionarem? Vamos botar, para efeito de raciocínio, que o posto de saúde vai funcionar das 8 da manhã às 8 da noite. Sim. Que não serão esses 50, 53, 54, que eu não sei exatamente quantos são. Que eu vou fazer 30 gabaritos postos de saúde. 30 exemplares. E vou colocar nesses postos de saúde o clínico geral, vou colocar o ginecologista, vou colocar os paramédicos que necessitam para funcionar o posto de saúde das 8 da manhã às 8 da noite, com a medicação dentro do posto de saúde. Quer dizer, o médico receita lá naquela salinha, ele sai dali, ele é hipertenso, ele sai dali, ele vai na farmácia do posto de saúde, sai com a medicação.
Então ele tem a receita atualizada, recebe a medicação no posto de saúde, em vez de estar gerando uma viagem, uma agonia, um estresse até chegar na farmácia municipal e da burocracia que envolve a distribuição de remédios. E eu entendo a parte administrativa, tem que haver um controle, mas o que eu estou falando é de facilitar esse controle, de colocar a medicação dentro do posto de saúde, aquela medicação que é usada pelo diabético, pelo hipertenso, que há necessidade, né, do asmático, né, daqueles pacientes que são atendidos no posto de saúde. E o que eu faria a mais, além desses postos de saúde trabalhando diuturnamente, exagerando a moda de falar, porque não seria a noite toda, eu construiria em cada bairro um grande postão, um no Areal, nas Três Vendas e um no Fragata, e faria esses postos de saúde trabalhar, tá? Organizando de um horário, por exemplo, de 8 da manhã até meia-noite, com tudo que fosse possível fazer, inclusive como ambulatório, para fazer troca de curativos, para fazer uma série de coisas que na área cirúrgica, às vezes, é importante que isso se realize. 3 postos de saúde. Eu estou falando, vai dizer assim, mas tu tá viajando na maionese, né? Eu digo, bom, mas a municipalização, eu não conheço assim a verba que é destinada para a municipalização de Pelotas. Eu não sei assim se o senhor prefeito municipal teria condições de arcar com essa ideia que, no meu ponto de vista, seria a solução do nível primário. O que vai resultar nisso? Um bom atendimento à população, porque tem postos funcionando, na minha maneira de ver, com as condições técnicas, administrativas que deveriam ter os postos de saúde, com esses 3 postões, um em cada bairro, e tu nunca mais tu ia ver gente empilhada no pronto-socorro. Tu nunca mais tu iria ver gente querendo consultar no pronto-socorro. O senhor sabe que eu já escutei muita coisa sobre a saúde. Eu acompanho debate na Câmara de Vereador, eu acompanho em vários locais onde tem o Conselho Municipal de Saúde, exatamente. O pessoal que faz parte do Conselho, que se preocupa com isso, né? Isso, mas pouca gente. Eu ouvi falar o que o senhor falou agora. De repente a gente falando, muita gente diz, mas isso não é viável. Eu acho que é viável.